Quando o cadeado estourou, não foi o metal que cedeu primeiro. Foi o silêncio. Um silêncio pesado, como se alguém tivesse segurado o ar lá dentro por décadas, esperando o momento exato em que outra respiração ousaria entrar. A placa velha ainda estava no portão. Propriedade particular, mas por baixo dela, gravado com algum objeto cortante, havia uma frase torta e funda: "Não volte aqui à noite." A casa ficava no fim de uma rua sem saída, cercada por mato alto e por árvores que pareciam se inclinar na direção das janelas, como curiosas. As telhas quebradas deixavam buracos escuros no teto e, mesmo assim, nenhuma teia de aranha cobria a porta. Era como se algo passasse por ali com frequência. Quando eu toquei a madeira, senti um frio que não vinha do vento, vinha de dentro, um frio que parecia saber meu nome. Eu entrei com a lanterna tremendo na mão e ouvi o primeiro sinal, um estalo curto vindo do corredor como unha batendo em azulejo. Não havia poeira no chão, não havia cheiro de abandono. Havia um cheiro úmido, morno, como roupa guardada ainda viva. E então, no espelho da sala, vi uma marca de dedo recém-feita, escorrida, como se alguém tivesse passado ali segundos antes de mim. O problema é que eu não fui o primeiro a entrar naquela casa. Muita gente tentou, e as histórias sempre terminavam do mesmo jeito. Gritos no meio da madrugada, um portão aberto ao amanhecer e nenhuma pessoa voltando. Alguns diziam que a casa engolia, outros que ela devolvia, mas devolvia diferente. O que eu sei é que naquela noite eu ouvi passos acima de mim, mesmo com a escada apodrecida e quebrada. A lanterna piscou uma vez, duas, e apagou. No escuro completo, eu senti uma respiração encostando na minha orelha, tão próxima que o ar mexeu no meu cabelo. E uma voz baixa, rouca, paciente, sussurrou como quem já sussurrou isso para outros antes: "Você entrou. Agora a casa vai te conhecer. A partir daqui eu preciso te pedir uma coisa. Não trate essa história como só mais um conto. Porque o que você vai ouvir agora é o tipo de relato que faz a gente olhar duas vezes para o próprio corredor, desligar a luz do quarto mais rápido e evitar espelhos durante a madrugada. Essa casa existiu, e o que aconteceu lá dentro não foi uma lenda bonita, nem uma história montada para assustar criança. Foi um lugar real, com endereço, com vizinhos, com gente que desapareceu sem deixar rastro. Antes de continuar, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos, porque aqui a gente não entrega terror de enfeite, a gente entrega histórias que grudam na mente. Deixa o like, porque isso faz o YouTube entender que você quer mais conteúdos assim. E comenta uma coisa para eu saber que você está comigo nessa. De que cidade você está assistindo agora? Eu sempre leio os comentários e eu quero ver de onde vocês me acompanham enquanto a casa abre as portas. E segura até o final, porque tem um detalhe que quase ninguém percebe na primeira vez que ouve essa história. A casa não matava do mesmo jeito duas vezes. Cada pessoa que entrava era atingida num ponto diferente, como se o lugar estudasse o medo de cada um, escolhesse a fraqueza mais íntima e então puxasse. E foi por isso que, quando eu atravessei aquela sala e vi o relógio parado exatamente em 03:17, eu entendi que eu não estava entrando num prédio abandonado. Eu estava entrando numa memória que ainda respirava. A primeira coisa que eu notei foi a temperatura. Não era frio de casa velha. Era um frio concentrado, como se alguém tivesse deixado a geladeira aberta dentro do peito da parede. A lanterna voltou a acender, mas a luz parecia menor do que deveria, como se o escuro engolisse parte dela. Eu caminhei até a sala e vi um sofá rasgado, estofado exposto e marcas no tecido, marcas de dedos fundos, como se alguém tivesse se agarrado ali com desespero. Na parede havia quadros tortos, não com fotos de família, mas com papéis amarelados, colados e presos por pregos. Eu aproximei a luz e li frases curtas, repetidas, como oração doentia. Não dorme,
Não respira fundo, não olha para cima. E no canto inferior, algo escrito com letra diferente. Se ouvir seu nome, não responde. Aquilo não parecia brincadeira, parecia instrução de sobrevivência. Eu sabia o que as pessoas falavam do lugar. A história mais comum era a de um casal que entrou para explorar e nunca mais foi visto. O vizinho, um senhor que morava 2 ruas acima, jurava que ouviu uma risada feminina vindo lá de dentro às 4 da manhã. E que depois disso, o cachorro dele ficou 3 dias escondido, tremendo, sem latir. Mas a história que me fez ir até ali era outra, a do homem que voltou. Diziam que um sujeito apareceu na cidade depois de uma semana sumido, andando como se cada passo fosse aprendido de novo. Ele não lembrava o próprio endereço, não reconhecia a mãe, e quando alguém perguntava o que ele viu, ele repetia uma única frase, sempre igual, olhando para o vazio. A casa não tem porão, mas tem fundo. Depois, ele sumiu de novo. Desta vez, sem deixar nenhuma roupa para trás. No corredor, eu vi a porta do banheiro semi-aberta. O vidro do espelho estava intacto, limpo demais. Cheguei perto e vi uma coisa que me travou. Meu reflexo estava atrasado. Eu mexi a mão e a imagem demorou 1 segundo para acompanhar. 1 segundo pequeno, mas suficiente para o cérebro gritar que aquilo estava errado. Eu senti a nuca formigar, como se alguém observasse por trás do meu pescoço. Foi quando eu ouvi, do andar de cima, o mesmo som do início. Unha batendo em azulejo, só que agora vinha acompanhado de um ritmo. 3 toques curtos. Pausa. 3 toques curtos, como um código. E no meio desse padrão, uma palavra atravessou a casa, baixa, pronunciada como se fosse lembrança antiga. Meu nome. Eu congelei, e o silêncio ao redor ficou tão absoluto que eu comecei a escutar meu próprio coração batendo dentro da garganta. A regra estava na parede. Se ouvir seu nome, não responde. Mesmo assim, a boca coçou por dentro, como se alguma parte de mim quisesse dizer oi, só para acabar com a tensão. Eu mordi a língua com força, senti gosto de ferro e continuei parado, esperando a casa desistir. Ela não desistiu. A palavra voltou. Meu nome, outra vez, agora mais perto, como se a voz tivesse descido um degrau invisível. Não era voz de homem nem de mulher. Era uma voz que parecia imitar pessoas que eu conhecia, misturando tons, puxando memórias, costurando um som que enganaria qualquer um. E foi aí que eu percebi o detalhe mais perverso. A voz não vinha do andar de cima. Ela vinha do teto, mas também vinha do corredor e também vinha de dentro da parede. Eu levantei a lanterna e apontei para a escada. A madeira estava quebrada em 2 pontos, mas havia pegadas úmidas nos degraus, pegadas pequenas, como de alguém descalço. Só que a umidade não era água, era um brilho espesso, quase oleoso, que não escorria. O tipo de rastro que fica quando algo passa. Eu encostei a luz mais perto e vi um fio de cabelo grudado na madeira. Comprido, escuro, fresco. Na cozinha, o relógio de parede estava parado em 03:17, igual ao da sala. Em cima da mesa, um copo com água pela metade. E dentro do copo, uma mosca boiando, mas sem apodrecer, como se o tempo ali dentro estivesse congelado. O som de unha continuava, agora mais rápido, como se alguém estivesse impaciente. Eu abri uma gaveta qualquer só para ocupar as mãos e encontrei uma coisa que fez meu estômago afundar. Um maço de fotos Polaroid. As fotos mostravam pessoas dentro da casa. Pessoas diferentes, em épocas diferentes, todas tiradas no mesmo lugar, em frente ao espelho da sala. E em todas, havia uma sombra atrás do ombro do fotografado. Uma sombra que ficava mais nítida a cada foto, como se estivesse se aproximando. A última imagem era a pior. Não mostrava ninguém, só o espelho. E nele, refletida, uma porta que não existia na parede real.
Eu olhei para a parede onde o reflexo dizia haver uma porta. Não havia nada. Mas quando eu passei a mão, senti um relevo, uma linha fina, como moldura escondida sob tinta antiga. E quando eu pressionei com mais força, a parede fez um som baixo, oco, como peito vazio. A casa tinha um espaço que não aparecia. Um espaço que ela escondia como quem esconde um dente podre. Eu puxei uma faca pequena do bolso, não para lutar, mas para me sentir menos exposto. Raspei a ponta na tinta onde a moldura terminava e vi o desenho se revelar. Uma porta selada por camadas e camadas de tinta, como se alguém tivesse tentado apagar aquilo à força. E aí, antes mesmo de eu terminar de raspar, a casa respondeu. Um estalo veio de dentro da parede, não de madeira, de junta, de osso, como se algo lá dentro tivesse mudado de posição. A lanterna piscou de novo. No mesmo instante, o ar cheirou a flores mortas. Eu conheço o cheiro de mofo, conheço o cheiro de abandono, mas aquilo era diferente. Era perfume antigo, enjoativo, como colônia derramada em caixão. E o som de unha parou. Parou de um jeito que deu mais medo do que quando existia, porque silêncio naquele lugar parecia sempre sinal de que a casa estava pensando. Quando eu empurrei a porta, ela não abriu para dentro nem para fora. Ela cedeu como se fosse pele, como se eu estivesse apertando algo que respirava. Um frio subiu pelo meu braço, entrou no ombro e por um segundo eu perdi a sensação da mão. Eu puxei de volta e vi que meus dedos estavam pálidos demais, sem cor, como se tivessem sido mergulhados em gelo por horas. Mesmo assim, eu continuei. Porque curiosidade em lugar assim vira vício. A abertura revelou uma passagem estreita, sem luz, descendo. Não era escada, era inclinação. Um corredor de cimento úmido, com marcas escuras nas laterais, como se algo tivesse sido arrastado ali. Eu iluminei e vi riscos no cimento, riscos de unha, muitos, em alturas diferentes. Parecia que pessoas tentaram subir, parecia que pessoas tentaram escapar. E no fundo, bem no fundo, havia um som baixo, quase infantil, como alguém cantarolando sem letra. Eu dei 3 passos e senti o ar mudar. A sensação era de atravessar uma fronteira invisível. Lá em cima, ainda era casa. Ali embaixo era outra coisa. Eu vi uma porta de ferro enferrujada no final e pendurado nela um sino pequeno. Um sino de mesa daqueles de hotel. Só que ele balançava sozinho, devagar, como se alguém tivesse acabado de passar e tocado nele com cuidado. Aproximei o ouvido e escutei algo do outro lado. Não era fala, era repetição. Um sussurro que parecia treinar uma frase, como se estivesse aprendendo a falar. E no meio desse treino, eu reconheci palavras da parede. Não dorme, não olha para cima. Só que agora, a frase terminava de um jeito que não estava escrito lá em cima. Ou você fica. Quando eu toquei o ferro, senti vibração, como se a porta estivesse viva. E então, lá em cima, na sala, algo caiu. Um baque seco e passos, muitos passos, correndo no corredor, não em direção à saída, em direção a mim, como se a casa tivesse chamado todos os seus ecos para cercar o visitante. Eu subi correndo, o peito queimando, a lanterna tremendo como se estivesse com medo também. Quando eu alcancei a sala, o que tinha caído era um quadro, mas não era qualquer quadro. Era um daqueles papéis amarelados com avisos. Só que agora havia uma frase nova, recém-aparecida, com tinta ainda brilhando. Você respondeu por dentro. E eu entendi na hora. Eu não precisava falar em voz alta. A casa escutava pensamento. No chão, perto do espelho, havia uma poça que não estava ali antes. A poça refletia o teto. Mas no reflexo, o teto estava cheio de manchas como mãos pressionadas de dentro para fora. Eu levantei a cabeça e encarei o teto real. Liso, normal. Olhei de volta para a poça. Mãos, muitas. E uma delas se mexeu, devagar, como se acenasse.
O espelho começou a embaçar sozinho, como vidro em banheiro quente. E letras surgiram no vapor, sendo desenhadas por algo que eu não via. Você já esteve aqui. Aquilo me atingiu como soco. Eu nunca tinha entrado naquele lugar. Mas e se eu tivesse? E se algum pedaço meu, algum sonho antigo, alguma memória apagada, já tivesse sido mastigado pela casa antes? Foi aí que eu ouvi um barulho atrás de mim, o portão do lado de fora fechando. Não foi vento, foi tranca. A casa, mesmo sem mãos, tinha maneiras de prender. Eu corri para a porta da frente e ela não abriu. Não porque estava emperrada, porque a maçaneta estava quente demais, como metal ao sol. Eu toquei e puxei a mão num reflexo. A pele ardeu. Atrás, no corredor, uma sombra atravessou rápido, não como pessoa, mas como mancha de ausência, como se a luz tivesse sido sugada por um corpo invisível. Eu virei e vi, no fim do corredor, uma figura parada. Não dava para ver rosto, só dava para ver a certeza de que ela estava olhando. E quando eu pensei, quem é você? A figura respondeu sem mexer a boca. Aqui, eu sou quem fica. Eu recuei até a sala e meu olhar caiu nas polaroids. Eu espalhei todas no chão, desesperado, procurando alguma pista. E encontrei uma foto que eu não tinha visto. Eu mesmo, em pé, no espelho, segurando a lanterna. Só que na imagem eu estava sorrindo, um sorriso que eu não sentia no rosto. Atrás do meu ombro, a sombra estava colada, quase abraçando. E no rodapé da foto havia data e hora. Hoje, 03:17. Nesse instante, a lanterna apagou de vez, e no escuro eu senti a casa respirar. Um respirar tão grande que parecia vindo das paredes. Como se eu estivesse dentro de um pulmão antigo, e uma certeza me atravessou, gelada. A casa não queria me assustar, ela queria me substituir. Quando a luz voltou, não foi a lanterna que acendeu, foi a casa. Pequenas lâmpadas antigas, amareladas, acenderam pelos cômodos, como se alguém tivesse girado um painel de chaves. E o pior é que eu não estava mais na sala. Eu estava no mesmo corredor estreito de cimento. Só que agora ele parecia mais longo, mais profundo, como se tivesse crescido enquanto eu piscava. A porta de ferro estava aberta. Do outro lado, havia um cômodo sem janelas, com paredes riscadas por mensagens de gente que tentou lembrar quem era. Eu vi nomes, datas, orações, xingamentos, e no centro, uma cadeira de madeira apontada para um espelho enorme encostado na parede. Um espelho diferente. Um espelho que não refletia o lugar. Refletia uma rua viva, a rua de fora, como se aquele espelho fosse a saída. Eu me aproximei e vi no reflexo eu mesmo do lado de fora, na calçada, olhando para a casa com curiosidade. Exatamente como eu estava antes de entrar. Era como assistir o próprio passado em tempo real. E quando eu encostei a mão no vidro, o eu do reflexo virou o rosto e me encarou. Ele não parecia assustado. Parecia calmo, como alguém que já tinha decidido. Atrás de mim, passos leves. Não correndo, caminhando com certeza. Eu não virei, porque eu sabia que se eu virasse, eu reconheceria alguma coisa que eu não queria reconhecer. A voz veio baixa, quase carinhosa. Você pode ir, mas alguém precisa ficar. Eu senti vontade de chorar sem motivo, como se o lugar apertasse uma ferida antiga e chamasse aquilo de lar. Eu ouvi um sino tilintar, o mesmo sino pendurado na porta de ferro. E, de repente, eu entendi a regra de verdade. A casa não matava no sentido comum. Ela apagava a lembrança, apagava a identidade, apagava o lado de fora. Ela fazia a pessoa aceitar ficar, fazia a pessoa virar parte do silêncio que prende os próximos. Eu encarei o espelho e vi minha mão atravessar o vidro como se fosse água. Eu podia sair, eu podia. Mas antes de cruzar, eu vi, no canto do reflexo, a placa do portão com a frase: "Não volte aqui à noite".
E uma segunda frase apareceu embaixo, como resposta ao meu pensamento: você vai voltar. Eu não sei explicar como eu saí. Eu só sei que acordei do lado de fora, com terra nas unhas e com o gosto daquele perfume de flores mortas preso na garganta. O portão estava fechado, o cadeado inteiro, como se nunca tivesse sido tocado. E quando eu olhei para as janelas, eu vi uma sombra parada na sala, imóvel, observando. Não era ameaça, era posse. Eu fui embora sem olhar para trás, mas algo em mim ficou andando em círculos naquele corredor de cimento. Às vezes, quando dá 0317, eu escuto dentro de casa um toque leve, 3 vezes. Pausa, 3 vezes. E meu nome sendo dito com uma voz que tenta me imitar, como quem ensaia. E o mais assustador é perceber que por um segundo eu quase respondo. Então comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo, porque eu quero saber onde essa história chegou. E se alguém aí já viu uma casa com janelas vazias demais, como olhos que não piscam. Só lembra de uma coisa: tem lugares que não são abandonados, são só pacientes. E se um dia você ouvir seu nome vindo de uma parede, não responda. Eu tentei seguir minha vida depois daquela noite, mas a casa não terminou quando eu atravessei o portão. Ela veio comigo como um cheiro preso na roupa, como um fragmento invisível colado atrás dos olhos. Nos primeiros dias, eu comecei a notar pequenas falhas na realidade. Objetos levemente fora do lugar, portas que eu tinha certeza de ter fechado entreabertas, o reflexo do corredor da minha própria casa, parecendo alguns centímetros mais profundo do que deveria ser. Não era imaginação, era repetição. Na terceira madrugada, acordei exatamente às 0317, sem despertador. O quarto estava escuro, mas havia um detalhe errado. A parede em frente à minha cama parecia mais longa, não maior, mais funda, como se tivesse ganho um corredor interno. Fiquei imóvel, tentando racionalizar, até ouvir o primeiro toque. 3 batidas leves, secas, vindas de dentro da parede. Pausa. 3 batidas de novo. O mesmo código, o mesmo ritmo. Meu nome foi dito outra vez. Só que agora, a voz não estava tentando me assustar. Estava tentando me convencer. Soava cansada, quase triste, como se tivesse esperado demais. Eu fechei os olhos com força, mas isso só piorou, porque no escuro da pálpebra eu vi o corredor de cimento, vi a cadeira diante do espelho e vi alguém sentado nela, com meu corpo. Nos dias seguintes, comecei a esquecer pequenas coisas, senhas, compromissos, o caminho até um lugar que eu frequentava há anos. Minha mãe comentou que minha voz estava diferente. Um amigo disse que meu olhar parecia distante, como se eu estivesse sempre ouvindo algo que ninguém mais escutava. Eu não contei a verdade. Como explicar que uma casa estava, lentamente, reorganizando quem eu era? E então, aconteceu o que eu mais temia. Passei por um espelho no shopping e não reconheci o reflexo de imediato. Não era mudança física, era expressão. O reflexo me observava com uma calma antiga, como se já soubesse o final da história. Por um segundo mínimo, o reflexo sorriu antes de mim. Naquela noite, quando deitei, não lutei contra o sono, porque comecei a entender a regra completa. A casa não precisava que eu voltasse fisicamente. Ela precisava que eu abrisse espaço, que eu aceitasse a troca. E quanto mais eu tentava ignorar, mais ela me mostrava lembranças que não eram minhas. Corredores, fotos, pessoas que entraram antes. Todos eles um dia pensaram que tinham saído. Agora eu preciso te dizer algo importante. Enquanto você ouvia essa história, talvez tenha sentido um leve desconforto quando falei das 0317. Talvez tenha olhado para algum canto da sua casa por reflexo. Talvez tenha sentido que o silêncio ao redor ficou um pouco mais pesado. A casa sempre começa assim. Primeiro curiosidade, depois familiaridade, depois convite.
Se um dia você passar por uma rua e ver uma casa com janelas escuras demais, com mato alto demais, com silêncio concentrado demais, não encare por muito tempo, porque há lugares que não querem visitantes, querem substitutos. E se, esta noite, você acordar às 03h17, com a sensação de que alguém ensaia seu nome atrás da parede, respire devagar. Não responda, não pense alto.